Olá, prezados BRs, sejam bem-vindos ao canal Brasil no Espaço, o canal que procura promover, divulgar, apoiar o avanço tecnológico e prosperidade em nosso país, a mentalidade empreendedora e, sobretudo, levar até o Congresso Nacional uma lei de iniciativa popular, semelhante ao que foi feito com a lei da ficha limpa, a lei de crimes hediondos, para que a indústria espacial brasileira se torne uma política de Estado, com seus recursos próprios, ou seja, prevista em nossa Constituição. Algumas ideias eu já estou postando no canal, mas brevemente em nosso site você terá os detalhes de cada proposta e poderá participar votando, dando a sua opinião, sua contribuição como cidadão ou cidadã brasileira que pensa grande e que quer ver nosso país desenvolvido e preparados para os desafios geopolíticos do mundo. Neste vídeo, nós iremos falar sobre uma façanha de um físico brasileiro, senhor Dalton Girão Ellen Barroso, que defendeu a sua tese de doutorado no Instituto Militar de Engenharia, o IME, por volta do ano de 2009. A temática de doutorado do físico era sobre física termonuclear. Até aí tudo bem, mas o que chamou a atenção do Brasil e dos governantes e até mesmo do mundo, no caso a Agência de Controle de Energia Atômica, foi a incrível capacidade do brasileiro na defesa da sua tese, onde ele, através de utilização de um simples programa de computador que ele próprio desenvolveu, conseguiu, através de cálculos matemáticos e físicos extremamente avançados, simplesmente decifrar a ogiva nuclear americana W87. A ogiva, uma das ogivas, se não a maior ogiva do arsenal nuclear americano. Dalton foi tão preciso em seus cálculos que ele acertou até mesmo a capacidade de liberação de energia na explosão de tal ogiva, com uma potência de 300 quilotons. Para você ter uma ideia, a explosão das ogivas no Japão, no final da Segunda Guerra, tinha apenas 50 quilotons. Barroso desenvolveu um modelo matemático para a simulação computacional de um moderno e compacto explosivo termonuclear. Seus resultados foram precisos, que coincidiram com os dados da ogiva W87, um dos artefatos mais modernos do arsenal nuclear americano. Ele conseguiu reconstruir a estrutura interna da ogiva, incluindo seu módulo termonuclear, usando apenas cálculos matemáticos e simulações computacionais, por volta do ano de 2009, em sua defesa do seu doutorado. Um feito que deixou a comunidade científica internacional de queixo caído, pois, afinal, como o físico brasileiro havia chegado a uma precisão tão grande, algo que era mantido em segredo em laboratórios das potências nucleares, com vários cientistas e milhões de dólares em investimento, e o físico, com apenas um terminal de computador e um programa que ele mesmo desenvolveu, simplesmente conseguiu reproduzir todos os detalhes da ogiva americana W87. O trabalho de Barroso chamou a atenção do mundo inteiro. Ele foi citado nos telegramas diplomáticos vazados pelo site Wikileaks, onde o governo dos Estados Unidos suspeitou inicialmente de espionagem e até de um suposto programa nuclear secreto no Brasil, contrariando o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao qual o Brasil é signatário. Essas suspeitas levaram os Estados Unidos a pressionar a Agência Internacional de Energia Atômica e exigir explicações do governo brasileiro e até a propor o recolhimento do livro
A Física dos Explosivos Nucleares, escrito por Barroso. No entanto, as autoridades militares brasileiras e civis classificaram as exigências da agência nuclear como uma intromissão indevida em atividades acadêmicas. Afinal de contas, a matemática e a física são as mesmas para o americano e para o brasileiro. E se Barroso, mesmo que sem intenção, desvendou como fazer um artefato nuclear com seu conhecimento, isso de modo nenhum caracteriza plágio, espionagem ou qualquer coisa desse tipo. O livro, que trata em nível teórico e acadêmico dos temas mais importantes relacionados à física dos explosivos nucleares, foi considerado uma contribuição valiosa para a ciência no Brasil e não um manual para fins militares. Barroso defendeu que sua tese em nenhum momento visou promover uma espécie de manual de como construir uma ogiva nuclear, mas sim, como ele classificou nas suas próprias palavras, que simplesmente chegou ao resultado. Mas para você entender o tamanho da façanha que o físico brasileiro fez, temos que voltar um pouquinho à história. Tudo começou em 1938, quando os cientistas Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram que o núcleo de um átomo de urânio poderia ser dividido em partes menores, liberando uma quantia imensa de energia. Esse fenômeno, chamado de fissão nuclear. Eles mostraram que, ao dividir átomos pesados como urânio e plutônio, era possível liberar energia suficiente para alimentar cidades ou destruí-las. A primeira aplicação prática da fissão nuclear veio com o projeto Manhattan, dos Estados Unidos, que resultou na criação da bomba atômica. Em 16 de julho de 1945, o primeiro teste nuclear, chamado Trinity, foi realizado no Novo México. Poucas semanas depois, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram devastadas por bombas de fissão, marcando o início da era nuclear. Mas, enquanto a fissão nuclear divide átomos, outro processo ainda mais complexo e mais poderoso estava sendo estudado: a fusão nuclear. A fusão ocorre quando núcleos leves, como deutério e trítio, se fundem para formar núcleos mais pesados, liberando uma quantidade colossal de energia. Esse é o processo que alimenta o Sol, ou seja, é um fenômeno da física que ocorre dentro das estrelas. A fusão nuclear foi teorizada na década de 1920 pelo astrônomo Arthur Eddington, e que sugeriu que a fusão de hidrogênio e hélio era a fonte de energia das estrelas. Em 1939, o físico Hans Bethe descreveu em detalhes os processos da fusão nuclear nas estrelas, trabalho pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1967. E a primeira aplicação da fusão nuclear veio em 1952 com o teste Eve-Mike, realizado pelos Estados Unidos. Esse foi o primeiro teste de uma bomba termonuclear, ou bomba de hidrogênio, que usou uma explosão de fissão para comprir e aquecer combustível de fusão, liberando uma energia muito maior que as bombas de fissão. Ou seja, o que o físico brasileiro fez foi algo que era estudado por décadas, que era mantido em segredos pelos laboratórios militares, sobretudo americanos, e restrito a conhecimento de poucas pessoas no mundo. E ficou a pergunta: como Barroso fez isso? Barroso explicou que usou uma combinação de fórmulas e modelos matemáticos, como equações de reações nucleares, como a fusão de deutério e trítio, modelos de compressão e ignição termonuclear, simulações numéricas para resolver equações complexas de física, de plasma e hidrodinâmica. Esses cálculos permitiram que ele adivinhasse que estava dentro da ogiva, sem nunca ter acesso às informações sigilosas. É um verdadeiro exemplo de como a ciência e a tecnologia podem superar limites aparentemente intransponíveis. Tivemos como exemplo
a inteligência artificial chinesa, que também surpreendeu o mundo, a DeepSeek, onde antes todo mundo acreditavam que era algo exclusivo dos Estados Unidos, e os chineses conseguiram, com muito pouco recurso, reproduzir algo no mesmo nível das inteligências artificiais norte-americanas, e que, como eu já falei aqui em um vídeo anterior, a China quer se tornar a grande empresa da economia de mercado, a primeira grande empresa, e deixando os Estados Unidos em segundo lugar. Eu chamo de grande empresa que é para justamente separarmos as questões ideológicas, as questões de identidade que cada um tenha com um país ou outro, mas que é inegável que nós vivemos numa economia de mercado, onde pessoas competem com outras pessoas, empresas competem com outras empresas e países competem com outros países. Então, partindo do princípio das leis de mercado, um concorrente não vai compartilhar os seus segredos com o seu oponente. Então, assim se comporta Estados Unidos e China com os demais países. Esse tipo de ogiva é transportada nos mísseis americanos da classe Minuteman III, que é um míssil balístico intercontinental do tipo ICBM, que ele é projetado para transportar ogivas nucleares. E no futuro, a próxima geração de mísseis, o LGM-35 Sentinel, continuará usando uma versão modernizada da W-87, a W-87.1, com uma potência ainda maior. Aquilo que já vem sendo divulgado, que os Estados Unidos vai mudar a sua doutrina nuclear, como também a Rússia e como também a China já vem fazendo há muito tempo. Portanto, meus prezados BRs, muitos se perguntam se o Brasil tem capacidade de construir armas nucleares. Não só este exemplo, mas como várias outras autoridades brasileiras e também no nosso próprio país, pois já temos usinas nucleares de longa data, cientistas nucleares, o próprio os Estados Unidos, Rússia, China, enfim, esses países sabem que o Brasil tem capacidade de desenvolver tal artefato. Porém, ele não faz por vários motivos. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, a nossa própria Constituição, que proíbe o desenvolvimento de tais armas, os custos para desenvolver e manter um arsenal nuclear, e também outra tecnologia que eu também duvido muito que o Brasil não domine, que é a tecnologia de mísseis, mais especificamente o sistema de propulsão. Eu digo isso porque nós temos já em desenvolvimento o motor supersônico do projeto 14X, e motores supersônicos são mais avançados do que os motores convencionais, mas a aplicação dos motores supersônicos, eles podem ser aplicados em diferentes veículos, como jatos de combate, foguetes e até drones. Na minha opinião, eu acredito que o Brasil não desenvolve os seus próprios foguetes por alguns fatores internos e externos. O externo seria a pressão de potências externas, como principalmente os Estados Unidos, porque quando você tem capacidade de colocar satélites no espaço, você também tem capacidade de desenvolver mísseis balísticos, mísseis intercontinentais. Outro fator também que pode ser levado em consideração é que é muito mais barato desenvolver satélites em conjunto com a China e deixar que a China também ponha esses satélites no ar. A Índia também é parceira do Brasil nessa área, tendo em vista que desenvolver um foguete nacional e a sua manutenção também é algo também extremamente caro. A possibilidade de algo externo, um país externo, seja ele qualquer que seja, eu citei aqui os Estados Unidos porque é o que mais pressiona, não só nós, mas também outros países no mundo todo. É a possibilidade daquilo que a gente chama de guerra híbrida, que é quando agentes externos ao governo de um país se infiltram nas instituições, nos órgãos, para causar
um tumulto, causar, bagunçar o país alvo. Os estrategistas chamam isso de guerra híbrida, ou seja, é uma guerra que o povo não vê, a gente não sabe realmente o que acontece nos bastidores. Não sei, são coisas que eu especulo aqui. Mas eu vou trazer um vídeo aqui que eu estou coletando, pesquisando o assunto. Essa tese realmente de uma influência externa é uma coisa que pode ser levada em consideração. E um outro fator também pode ser o desinteresse de nossa classe política em ter uma visão estratégica. Até porque desenvolver foguetes e lançar para o espaço não dá votos. E foi-se o tempo em nosso país onde o cidadão tinha a oportunidade, nos debates políticos, fazer uma pergunta para o candidato, qual era a prioridade dele e o que ele iria fazer com determinado setor, por exemplo, a educação, a saúde, enfim, a democracia podendo ser exercida por qualquer cidadão, tanto como ser um futuro presidente da República, um parlamentar, como também ser um cidadão que possa opinar, que possa também perguntar. Portanto, prezados BRs, é fundamental que nos próximos candidatos à presidência tenhamos a oportunidade de perguntar para os candidatos qual a política, o que eles pretendem fazer em relação a uma área tão estratégica e tão vital para o desenvolvimento de qualquer país do mundo, que é a indústria espacial. O Brasil no Espaço procura abordar e falar das coisas de modo pragmática, ou seja, baseada em algo mais prático, separando a parte ideológica da ideia. Portanto, meus prezados BRs, assim como foi o caso da inteligência artificial chinesa, que compete agora com o ChatGPT, e como eu falei, a China quer tomar a dianteira e já vem escutando o Donald Trump há muito tempo, eu pessoalmente acredito que a China vai fazer o que ela fez com as outras indústrias americanas. O principal diferencial que os Estados Unidos têm hoje, e a última barreira para a China, é o setor de serviços, que responde aí por cerca de 60% do PIB americano, as famosas Big Techs. E a China muito provavelmente vai lançar uma série de inteligências artificiais, sistemas operacionais e tudo mais que a gente está acostumado a consumir dos Estados Unidos, muito provavelmente aí deve chegar de graça ou muito mais barato do que é feito com os norte-americanos. Pois, como se trata de livre mercado, se for realmente esta a ordem mundial, a intenção da China é simplesmente quebrar as indústrias de tecnologia americana. Inclusive, tem alguns analistas que dizem até que no futuro vai ser os Estados Unidos que vai estar copiando e espionando a China para querer tomar a dianteira. Portanto, meus prezados BRs, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever, para estar acompanhando a nossa jornada em apoio à indústria espacial em nosso país, em apoio ao desenvolvimento de nosso país, separado de ideologias e com foco no médio e longo prazo. E, sobretudo, resiliência e paciência. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.